Fala galera, seja bem-vindo ao Tô de Casa no Enem. Eu sou o professor Lietem Primo e nós vamos trabalhar o componente redação, esse componente certamente muito importante nesse desafio que você agora está iniciando. O desafio de se preparar para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. A redação no Enem. A redação no Enem é algo que aflige muitos alunos. Mas nós vamos, nesse nosso tempo aqui, preparar você, passar técnicas para você, para que você possa ter êxito na construção do seu texto, ok? Então, nós precisamos entender inicialmente a teoria da redação. Então, o edital do Exame Nacional do Ensino Médio vai pedir de você, candidato, vai pedir de você, aluno, que você produza um texto dissertativo, argumentativo, no mínimo de 7 linhas, no máximo de 30 linhas, para que você seja avaliado por esse componente. Então é importante, primeira coisa, você entender que é a prova subjetiva. A redação não tem gabarito, mas tem um comando, tem uma série de situações que você obrigatoriamente, como candidato, terá que apresentar para os avaliadores, ok? Então nós vamos começar inicialmente falando dessa teoria, falando desses elementos que compõem o edital do texto dissertativo argumentativo em prosa. 30 linhas, eu vou repetir, texto dissertativo argumentativo. Nós precisamos entender o que é um texto dissertativo argumentativo. É a primeira coisa que nós precisamos fazer. O que é prosa? Também é uma informação bastante interessante. Eu vou começar por essa informação. O seu texto terá que ser produzido em prosa. Portanto, o que é prosa, professor Lietem? Prosa é um texto que obrigatoriamente precisa apresentar parágrafos. Então, candidato, não se esqueça, seu texto precisa apresentar parágrafos. Se você vai construir 4 parágrafos, 5 parágrafos, isso é uma questão que nós vamos trabalhar no momento posterior a esse. Mas já saiba de início que você precisa apresentar parágrafos para que o seu texto seja considerado um texto em prosa. Entendido essa parte, nós vamos para o que será certamente o início da nossa teoria. O que é um texto dissertativo argumentativo? O candidato precisa entender o que é um texto dissertativo argumentativo. Essa modalidade será cobrada de você e você precisa dominar as técnicas de um texto dissertativo argumentativo. Você pode me perguntar, professor, o que é um texto dissertativo argumentativo? O texto dissertativo argumentativo, se liga aí, acompanha comigo, é aquele que se organiza na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto. Eu vou repetir, o texto dissertativo argumentativo é aquele que se organiza na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto. O ponto de vista, querido, não é aquilo que você acha, não é aquilo que eu acho. Ponto de vista é uma concepção, é uma ideia. Então, o aluno precisa ter uma ideia, uma visão, um olhar para determinado problema que a banca do Exame Nacional do Ensino Médio vai solicitar para que você escreva, ok? Então, nós vamos falar disso mais detalhadamente em encontros posteriores para que você possa ter o domínio disso. O que é uma tese, né? O ponto de vista aí é o que a teoria vai chamar de tese também. Ok? Então, o texto ele precisa se organizar em torno dessa tese que você escolher. Aqui eu quero fazer um ponto, um destaque para que você possa entender essa engenharia inicial do texto. Então, vamos entender. O Enem vai propor um tema onde você vai levantar uma tese sustentada em argumentos. Eu vou repetir. O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, na prova de redação, vai te propor um tema. Esse tema é universal, para que todos os candidatos possam dissertar sobre ele, escrever sobre ele. Esse tema vai gerar no candidato uma tese. O candidato precisa apresentar uma tese, um ponto de vista, um olhar,
uma concepção em relação a esse tema. E essa tese, ela precisa ser sustentada, ela precisa ser balizada em argumentos. Um outro ponto que nós iremos certamente falar disso no momento posterior, ok? Então, já sabemos o que é um texto dissertativo argumentativo, aquele que se organiza em torno de uma ideia, de um ponto de vista, mas você pode me perguntar por que ele é argumentativo e por que ele é dissertativo. Ele será argumentativo justamente porque o texto argumentativo é aquele que defende uma tese. Acabamos de falar, a tese é exatamente o ponto de vista, a tese é o olhar, é a concepção. A tese não é o que você acha, não é o que você gosta, não é o que você acredita, mas é uma ideia que você vai construir em relação ao tema proposto, ok? Ele é argumentativo porque defende uma tese, você precisa levantar uma tese. E ele é dissertativo exatamente porque cabe ao candidato selecionar esses argumentos que irão sustentar essa tese. Então, o avaliador da prova de redação do Enem vai propor o tema, o candidato vai lançar uma tese, vai apresentar uma tese sustentada em argumentos, ok? Seguindo, já falamos aí, o texto dissertativo utiliza explicações ou argumentos para justificar essa tese, ok? Então, por isso será chamado dissertativo. Mais uma anotação importante para você aí é a ideia de tese. O que é tese? A tese é a ideia que você vai defender no texto, relacionada ao tema e apoiada nos argumentos. Vou repetir que essa parte aí deve virar um mantra, uma oração. Você não pode ir para a prova sem entender isso aí. A tese é uma ideia que você vai defender no texto, um ponto de vista que você vai defender no texto, relacionado ao tema, cuidado com isso. Você não pode fugir do tema e apoiada em argumentos. Esses argumentos também serão uma outra competência que a prova vai avaliar de você, candidato. Então, o que são os argumentos? Os argumentos são as justificativas, são as explicações para convencer o seu leitor a concordar com a sua tese. Vou repetir. Os argumentos são as justificativas, as explicações que você vai usar para convencer quem está lendo você, no caso serão os avaliadores, a concordar com a sua tese, ok? Então, isso é importante para que a gente possa dar esse ponto inicial, esse ponto de partida inicial em relação a essa teoria. Já entendemos o que é prosa, texto escrito em parágrafos, já entendemos o que é um texto dissertativo argumentativo, que é um texto que se organiza em torno de uma ideia que o candidato vai levantar, e essa ideia que o candidato levantar, ela precisa ser ancorada, ela precisa estar sustentada em argumentos. Esses argumentos terão que ser argumentos coerentes, argumentos plausíveis, para que o candidato possa apresentar aos avaliadores. Seguindo aí, nós temos uma questão importante em relação a esses argumentos escolhidos. Nós vamos trabalhar, e eu gosto muito de exemplificar aquilo que a gente está falando para que o aluno possa entender que a redação é uma prática. Redigir, galera, é escrever. Você não aprenderá redação se você não treinar a sua escrita. Por exemplo, nós estamos disponibilizando nessa aula para você uma série de slides aí sobre essa teoria. Seria interessante que você escrevesse
saísse do print e escrevesse toda essa teoria 1, 2, 3 vezes para que você possa assimilar, para que você possa apreender esse conhecimento que é muito importante. Lembrando que no dia da prova você não vai poder printar nada, você não vai poder ter nenhum tipo de acessório para te auxiliar em nenhum momento. Então eu estava falando dos argumentos e nós iremos usar uma técnica para selecionar argumentos. E você precisa entender que esses argumentos eles devem responder à pergunta por quê em relação à tese defendida. Eu vou repetir. Os argumentos devem responder à pergunta por quê em relação à tese defendida. Eu quero fazer um ponto aqui e exemplificar isso para você, para que você possa entender melhor o que eu estou falando. Vamos supor que a banca do Exame Nacional do Ensino Médio, no ano de 2020, proponha um tema. Eles podem propor o tema, e o tema é de livre vontade e decisão da banca, e eles propõem um tema. Então vamos supor, exemplificando tudo isso que eu já falei, que o tema será a prova do Enem em 2020. Então vamos fazer um exercício de metalinguística, o Enem de metalinguagem, desculpa, o Enem falando de Enem. Então, o tema é a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, a prova do Enem em 2020. O tema está dado. O que é que você precisa fazer? Construir um texto em parágrafo, você precisa levantar uma tese, apresentar uma ideia, um ponto de vista, e essa ideia, esse ponto de vista precisa estar alicerçado em argumentos. Então vamos supor que o tema já está proposto. Professor Lieto, qual seria uma tese que o senhor usaria em relação a esse tema? A prova do Exame Nacional do Ensino Médio 2020. Eu poderia escolher, eu poderia pensar em duas teses, e aí você escolhe a que você pode achar melhor. Eu posso estabelecer uma tese dizendo que é necessário a realização da prova do Exame Nacional do Ensino Médio em 2020 para que não haja um atraso no calendário escolar. É uma tese que eu estou sustentando. É uma tese que eu estou apresentando. O tema foi proposto e eu estou apresentando a tese, que é necessária a realização da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, inclusive a de redação, para que não haja atraso no calendário escolar. Tese posta. Outra tese pode ser: eu penso que não seja necessário a realização da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, tendo em vista toda a situação atípica que nós estamos vivendo em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social. Então, eu tenho uma tese que postula a ideia que é necessária a realização da prova, ou eu tenho outra tese que não é necessária a realização da prova. O que eu preciso fazer agora? Quem está postulando que é necessária a realização da prova precisa escolher, selecionar argumentos para sustentar a tese que é necessária. Quem resolver escolher a tese de que não é necessária a realização da prova precisa selecionar argumentos para sustentar a tese que não é necessária a realização da prova. Ok? Então, seguindo esse exemplo, eu vou usar rapidamente a ideia de argumentos aqui, trazer essa ideia dos argumentos que eles precisam responder à pergunta por quê em relação à tese defendida. Então eu vou escolher um argumento para sustentar a minha tese que é necessária a realização da prova. Eu posso argumentar que existem políticas públicas criadas para dar sustentação, dar base ao aluno. Por exemplo, o programa Tô de Casa no Enem é uma política pública para que o aluno tenha uma preparação para a prova, independente da situação, de forma remota ou de forma impressa. Então, existe o programa e o programa, eu estou usando o programa para argumentar que é perfeitamente plausível a realização da prova, ok? Do outro lado, eu posso escolher um argumento dizendo que
nem todos os alunos têm acesso a esse entendimento do programa do Todo de Casa no Enem. Nem todos os alunos têm esse acesso a essa tecnologia. Portanto, é uma tese que sustenta a ideia da não realização e é uma tese que sustenta a ideia da realização. Seguindo, eu quero falar sobre temas, ok? A partir de hoje, eu quero que você nunca mais faça a pergunta: professor, qual é o tema que vai cair? Eu quero que você comece a fazer a pergunta: professor, qual a temática que vai cair? Ok? Então, falando de temática, é mais compreensível para você, porque nós não podemos ir para a prova de forma improvisada. Não podemos ir para a prova sem saber o que fazer na prova. Nós vamos falar posteriormente sobre essa situação do tema. Então, os temas do Enem nos últimos anos, eles têm sido temas voltados para a questão social. Então, o aluno, o candidato, ele tem que ir com um projeto de texto, ele já tem que ir com uma ideia, independente do tema que vai cair. Então, o aluno, o candidato, já precisa saber que ele precisa construir um texto, e esse texto dele precisa atender todas as prerrogativas das competências, e já sabendo que esse tema é um tema que aborda uma questão social. Nos últimos anos, isso é o que tem sido feito pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas. Então, o Enem já tratou de violência contra a mulher no Brasil, já tratou de intolerância religiosa no Brasil, já tratou de educação inclusiva de surdos no Brasil. O ano passado, o Enem tratou da questão do cinema. Então, para você ver que são questões que afetam direta ou indiretamente o comportamento da sociedade. Então, saiba e prime por esses temas de ordem social, cultural, científica ou política. Para encerrar o nosso primeiro encontro, eu quero falar de projeto de texto. Então, como eu disse anteriormente, nós não poderemos ir para a prova de forma improvisada. Então, nós vamos montar, e durante um tempo aqui, nós iremos treinar você para montar esse esboço, esse rascunho do projeto de texto. Aí você vai entender o que será certamente pedido a você. O seu texto precisa apresentar organização. Cuidado com isso, galera! Organização, coisa que você precisa primar, atentar para isso. Não escreva qualquer coisa, não escreva de qualquer jeito, melhore sua letra precisa ser legível e isso cabe a você treinar. Então, o seu texto precisa ser organizado, o seu texto precisa ser claro. Pensa que o avaliador, galera, o avaliador vai ler mais de 2.000 redações. Se o texto for enfadonho, se o texto for cansativo, ele já começa a não ter interesse pela leitura do seu texto. Você precisa primar por isso. Essa organização, ela deve estar pautada na ideia de que seu texto precisa ter início, o seu texto claramente precisa ter meio e o seu texto claramente precisa ter fim. Então, você precisa dividir o seu texto, os parágrafos do seu texto, em início, com componentes que precisam aparecer no início. Em meio do texto, componentes que precisam aparecer no meio do texto. E fim do texto, componentes que precisam aparecer no fim do texto. Eu quero dizer para você que os avaliadores sabem disso. Então, eles ficam esperando do seu texto essa organização. Então, seu texto, para finalizar, nós vamos montar um projeto em que ele tenha afirmação, tema, tese, argumentos e intervenção. Afirmação, tema, tese, argumentos e intervenção. Vou repetir. Afirmação, tema, tese, argumentos e intervenção. Então, um abraço para todos. Nós iremos falar disso de forma mais detida nos nossos encontros posteriores. Vamos com calma.
se acalme, vamos começar a treinar técnicas de redação para não fazer a redação de forma improvisada. E o Tô de Casa no Enem está aqui com esse propósito, ajudar você nesse desafio de primeiro montar esse texto de forma técnica para que você não seja surpreendido. Ou seja, qualquer tema que cair, você já tem o seu modelo, o seu rascunho para fazer e ter sucesso na prova. Um abraço a todos, fiquem na paz, tchau!